Olá pessoal, professor Juliano do Cultura Fractal. Momento Matemático, episódio 4. Hoje gostaria de falar de um livro que é um livro chamado Modernidade Líquida. Esse livro aqui, ó, coloquei a imagem aqui no lado, de um autor, de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. É um sociólogo que nasceu na Polônia, nasceu em 1925 e faleceu ano passado aos 91 anos. Bauman, em seu livro Modernidade Líquida, na verdade o Bauman ele tem uma literatura bem ampla, né? Mas esse livro aqui que eu trago para vocês é talvez o mais famoso deles, onde ele modela as características da sociedade moderna, a sociedade que a gente vive atualmente. O Bauman diz que nessa sociedade em que nós vivemos, que ele chama de sociedade moderna, essa sociedade se caracteriza por um aspecto principal, que é a relação que a gente estabelece entre as pessoas. Ou seja, como é que é a relação que a gente estabelece entre as pessoas na nossa sociedade? É uma relação cada vez mais líquida, por isso que ele chama líquida, né? O que significa líquida? É mais passageira, móvel, que se locomove com velocidade. Exemplo disso é a maneira com que a gente se relaciona com as pessoas, né? Atualmente, a gente se relaciona com as pessoas muitas vezes muito mais pelas redes sociais, pela internet, do que pessoalmente, vamos dizer assim. Então, a nossa sociedade, segundo Bauman, é caracterizada por essa fluidez que as pessoas se relacionam. Essa relação de fluidez, de velocidade, não se caracteriza apenas entre as pessoas, mas é também uma relação que a gente estabelece com as outras sociedades. Então, essa liquidez, ela está relacionada a um fenômeno global. Então, a velocidade de interação que a gente tem com as outras pessoas também se caracteriza, segundo o Bauman, pela velocidade dos equipamentos e da interação que a gente tem atualmente. Bom, por que eu trouxe esse livro para vocês? Porque é interessante pensar como a matemática pode ser pensada nesse contexto. Como é que a gente vai pensar a matemática utilizando todas essas características sociais, tomando como referência essas características sociais fluidas que a gente tem, ok? Que as pessoas se comunicam com velocidade. Então, pensar a matemática nesse contexto realmente é um desafio, porque a matemática exige todo um apanhado teórico que às vezes precisa de tempo para que as pessoas consigam interagir, consigam entender um pouco mais sobre esse assunto importante que é a matemática. Trago esse vídeo como uma reflexão, porque acredito, e nós aqui do Cultura Fractal também acreditamos, que não podemos pensar a matemática sem pensar a sociedade que a gente vive, certo? Sem utilizar a matemática como uma ferramenta para pensar a sociedade que a gente vive de forma mais crítica. Então, fica a pergunta, né? Se vivemos uma sociedade fluida em que as coisas acontecem com bastante velocidade, como a gente pode pensar a matemática nesse contexto? Fica a reflexão. Um grande abraço a todos, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais.